Olá pessoal, professor Henrique Costa do canal Fica a Dica Português. Hoje nós vamos estudar crase, esse conteúdo que os alunos sentem dificuldade quando vai fazer uma prova, quando vai fazer um concurso, né? Quando vai prestar um vestibular. E hoje nós vamos começar a desmistificar a crase, né? Vai ser uma série de aulas e hoje eu vou dar as dicas mais básicas, as regras que mais são eficientes para que você resolva as suas questões que envolvam crase. Então aqui a parte teórica, né, não é a parte que nos interessa, né, da questão da fusão, da contração, né, dos dois As, que é a preposição mais o artigo. Isso aqui a gente deixa lá para teoria das nossas aulas lá na escola. Para nós, o que interessa são os casos da ocorrência efetivamente. Nós estamos falando efetivamente de onde pode ocorrer crase. São aquelas questões onde nós temos que decidir. Então, sempre tem que analisar o A antes dos nomes femininos, né? O que eu vou falar para vocês agora resolve 70% dos casos de ocorrência de crase nas provas de concurso, vestibulares, qualquer outro processo seletivo que você vai fazer. Então, olha só essas construções. A mesma frase, com a mesma frase, há 3 possibilidades de você ver a ocorrência ou não de crase. E a primeira é trocar o A, que é aqui, ó, por para A. Se der certo, se mantiver o sentido, tem crase. Olha só, se ele dirigiu-se à fazenda e ele dirigiu-se para a fazenda, é sinal então que tem crase. Por quê? Você trocou o A por para A e deu certo. Se deu certo, tem crase. Uma segunda possibilidade é trocar a palavra feminina por um masculino que seja equivalente. Se aparecer ao, também tem crase. Como assim, professor? Se ele dirigiu-se à fazenda, a gente troca a palavra feminina por um masculino. Eu vim aqui e troquei fazenda por sítio. Sítio é uma palavra masculina equivalente à fazenda. Então, ele dirigiu-se ao sítio. Se eu troquei o feminino pelo masculino equivalente, deu ao, o sinal indicativo de crase também é necessário. E uma última, você troca o sentido do ir por voltar. E se aparecer da, que é a preposição de, mais o artigo a, também tem crase. Então, quem dirigiu-se à fazenda, né, foi a fazenda. Então, quem vai à fazenda, volta da fazenda. Então, ele dirigiu-se à fazenda. Ele voltou da fazenda. A preposição de mais o a é o que nós dissemos. Se você trocar o sentido de ir por voltar, se aparecer da, tem crase. Então, aqui, o sinal indicativo de crase ocorre. Então, pessoal, isso aqui é fundamental em todas as suas provas que envolvam crase, porque elas vão resolver 70% pelo menos das suas questões relativas à crase. Então, vamos ver se você entendeu. Nesse exemplo aqui, ó, a população está sujeita à lei. Primeira regra é olhar, o exercício é de crase. Eu tenho a palavra lei. Então, eu faço primeiro o quê? Trocar por para. A população está sujeita para a lei. Para mim não dá certo, tá um tanto quanto estranho, então eu ainda não sei se tem crase. Mas se eu trocar a palavra lei por um masculino equivalente, que é o segundo caso, que nós estudamos no slide anterior,
eu troco a palavra feminina lei por um masculino equivalente mandamento e eu estou vendo que apareceu ao. Então, se eu troco a palavra feminina por um masculino equivalente e aparece ao, o sinal indicativo de crase é necessário. A demora foi prejudicial às pesquisas. Mesma coisa, primeiro a gente tenta o para a demora foi prejudicial para as pesquisas. Opa, para mim já deu certo. Então, se a demora foi prejudicial para as pesquisas, aqui, então tem o sinal indicativo de crase. Ok? Poderia ainda, ó, nesse caso, trocar a palavra feminina por um masculino equivalente, que no caso aqui, né, estudos, e olha o que apareceu, aos. Se você troca a palavra feminino por um masculino equivalente e dá o ao, sinal indicativo de crase aqui, confirmadíssimo. Otávio foi à capital, a primeira regra, Otávio foi para a capital. Deu certo? Deu certo, então, sinal indicativo de crase. Então, pessoal, não podemos jamais nos esquecer essas 3 regrinhas básicas. Agora vamos ver a ocorrência de crase com os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Isso aqui é muito mais fácil do que o que você viu anteriormente, porque o que eu preciso fazer para resolver essas questões? Eu apenas faço a leitura daquilo que está escrito. Como assim, professor Henrique? Como fazer só a leitura e já vou identificar? Simples. Se eu refiro-me àqueles cadernos, significa que eu refiro-me a aqueles. E quando eu faço essa leitura e aparece a aqueles, tem crase. Quando eu digo que fazia críticas àquilo que não gostava, ele fazia crítica a aquilo. Olha só na leitura, fica a aquilo. Então, se na leitura fica a aquilo, tem crase. E dirigiu-se àquelas senhoras. Então, quem dirigiu-se, né? Dirigiu-se a aquelas senhoras. Então, se eu faço apenas a leitura da frase e da a aquelas, o sinal indicativo de crase aqui é necessário. Há também a questão da regência, né? Se você já estudou regência verbal, se você já sabe regência verbal, você sabe que quem refere-se a algo ou a alguém, né? No caso aqui, a aqueles cadernos. No próximo exemplo aqui, ó, quem fazia críticas a algo ou a alguém. Então aqui, ó, fazia críticas a aquilo. E dirigiu-se àquelas senhoras, né? Quem dirige-se a algo ou a alguém. Então, ele dirigiu-se àquelas senhoras. Então, o sinal indicativo de crase aqui, ele é identificado apenas pela leitura. Então, viu que a sua questão envolve crase. Tem os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo. É fundamental pensar na leitura, que você já vai conseguir identificar. Vamos embora. Pode ocorrer crase com o A dos pronomes relativos que e qual. Quando cai crase e tem pronome que ou qual, o aluno só falta se descabelar. Mas não tem nenhuma novidade. Isso aqui é tudo aquilo que você já sabe. Como assim, professor? Aquilo que eu já sei. Então, olha só esses 2 exemplos. A construção é totalmente parecida, só que uma delas leva o sinal indicativo de crase e a outra não. O que eu preciso fazer para identificar? Nada além do que você já viu agora há pouco. Você simplesmente troca a palavra feminina
por uma que seja masculina equivalente. E se aparecer ao, tem crase. Então, eu tenho aqui, esse pronome, ele está se referindo à terra. Da mesma maneira que esse aqui está se referindo à terra. Qual seria uma palavra masculina equivalente para a palavra terra? Eu pensei na palavra país. E aí, trocando terra por país, ficou: este é o meu país, ao qual dedico toda a minha afeição. Então, aqui tem o sinal indicativo de crase. Troquei o feminino por um masculino equivalente. Apareceu ao, tem crase. Já nessa outra construção, esta é minha terra, a qual trago sempre na lembrança. Ficou: este é o meu país, o qual trago sempre na lembrança. Portanto, aqui o sinal indicativo de crase não vai existir, porque nós vamos trocar o feminino por um masculino equivalente e se aparecer ao, tem crase. Então, pessoal, vamos ver se você entendeu o que nós fizemos nessa aula de hoje. Lembrem-se, isso é a base de tudo no estudo de crase, tá? Vou à biblioteca depois da aula. Logo de cara eu já vejo que o primeiro aqui, colocar o para A já dá certo. Vou à biblioteca depois da aula. Vou para a biblioteca depois da aula. O sinal indicativo de crase aqui já é sabido, tem que ser usado. Ontem assisti aquele filme. Opa, crase. Pronome demonstrativo aquele, aquela e aquilo. O que nós temos que fazer? Leitura. Feita a leitura, ontem assisti aquele filme. Fez a leitura, apareceu aquele. Tem crase. Essa calça é igual a que comprei ontem. Olha aqui que eu vou ter que saber. Pronome relativo. Então, o que eu faço quando tem pronome relativo? Troca a palavra feminina pelo masculino equivalente. Se aparecer ao, tem crase. Então, essa calça é igual a que comprei ontem. Esse vestido, troquei calça por vestido, que é um masculino equivalente, apareceu ao. Então, essa calça é igual a que comprei ontem. Caminhamos rente à parede. Trocar por para A. Caminhamos rente para a parede. Para mim fica um tanto estranho. Vou para o próximo. Trocar a palavra feminina por um masculino equivalente. Então, caminhamos rente à parede. Eu pensei em caminhamos rente ao chão, que é um masculino equivalente aqui, Apareceu ao. Então, tem crase. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. É a aula 1. Em breve, voltarei com a aula 2. Temos algumas outras coisas para aprender ainda, para entender sobre crase, mas lembre-se que essas regras resolvem praticamente 70% das ocorrências de crase. Porque daqui para frente nós vamos perceber que ou a crase é obrigatória, ou a crase é facultativa, ou não ocorre crase. Agora, para a ocorrência, não vamos nos esquecer disso aqui. Pessoal, obrigado pela atenção, por ter ficado até aqui. Se inscreva no canal, clique aí no gostei. Se não gostou também, diga para nós o que nós precisamos melhorar e até a próxima aula.